E se os acontecimentos que estamos vendo no mundo não fossem apenas política, nem apenas guerra? E se na verdade eles fossem parte de um padrão antigo, registrado nas escrituras há milhares de anos? O rabino Yitzhak Shapira afirmou recentemente que os eventos atuais podem estar ligados a algo muito maior. Segundo ele, os sinais que estamos vendo no mundo podem estar conectados a um ciclo profético antigo, um ciclo que envolve 3 festas fundamentais do calendário bíblico: Purim, Páscoa e Sukkot, ou Tabernáculos. Para entender essa ideia, precisamos voltar aos profetas. O rabino cita o profeta Miqueias, capítulo 7, verso 15. Ele diz: "Assim como nos dias em que saíste da terra do Egito, eu te mostrarei maravilhas." Segundo essa interpretação, o que aconteceu no Êxodo pode servir como um modelo para eventos futuros. Milagres, transformações, eventos inesperados que mudam o curso da história. E isso nos leva ao calendário bíblico. Existe um ensinamento antigo repetido por vários rabinos ao longo da história. Ele diz o seguinte: "Em Nissan fomos redimidos, e em Nissan seremos redimidos novamente." Nissan é o mês em que acontece a Páscoa, a festa que lembra a libertação de Israel do Egito. Segundo o rabino, a própria palavra Nissan está relacionada com a palavra hebraica Nes, que significa milagre. Por isso, muitos sábios acreditam que esse mês está especialmente ligado a acontecimentos extraordinários. Mas a história não começa em Páscoa, ela começa antes. Ela começa em Purim. Purim celebra a história registrada no livro de Ester. Naquele tempo, um homem chamado Amã tentou destruir o povo judeu. Amã era descendente de Agag, rei dos Amalequitas. E isso conecta Purim diretamente a um antigo inimigo bíblico chamado Amaleque. Na tradição judaica, Amaleque representa mais do que apenas um povo antigo. Amaleque simboliza uma força espiritual de oposição, uma força que tenta trazer caos, divisão e destruição. Ao longo da Bíblia, Amaleque aparece como um inimigo persistente de Israel. Por isso existe um mandamento nas Escrituras que diz: "Apagarás a memória de Amaleque." Segundo alguns comentários rabínicos, esse confronto espiritual continua ao longo da história. E aqui surge um padrão interessante. Alguns sábios ensinam que a redenção começa em Purim e alcança seu clímax na Páscoa. O rabino explica que 30 dias antes de Pessa acontece algo importante. Durante esses 30 dias, segundo textos rabínicos antigos, começa um processo espiritual. Um processo no qual o povo começa a sair das chamadas klipot. As klipot são descritas como camadas espirituais de impureza que prendem o mundo. Segundo essa tradição, durante esse período, as almas começam a ser libertas dessas forças. Esse processo começa lentamente, mas culmina na noite de Páscoa. Naquela noite, segundo a tradição, o povo experimenta novamente a liberdade, assim como aconteceu no Egito. O rabino também observa algo curioso. Ele diz que muitos acontecimentos recentes começaram próximos da festa de Purim, e para ele isso pode não ser coincidência, porque se a redenção começa em Purim, então mudanças decisivas podem acontecer até Páscoa. Segundo ele, alguns sábios ensinaram que durante Pessah poderia ocorrer a derrota final do espírito de Amaleque. Mas o que isso significa hoje? Segundo o rabino, Amaleque representa uma força que promove divisão, confusão, conflito e destruição. Ele acredita que certos regimes e forças hostis no mundo hoje podem representar essa oposição. Por isso, ele sugere que acontecimentos políticos e militares atuais podem estar ligados a esse processo espiritual. Ele afirma que mudanças dramáticas podem acontecer rapidamente, mudanças que muitos pensariam levar anos, mas que poderiam acontecer em semanas. Mas a história não termina na Páscoa. Existe uma terceira festa que aparece nesse padrão, Sukkot. Sukkot é conhecida como a Festa dos Tabernáculos.
Ela lembra o tempo em que o povo de Israel viveu no deserto sob a proteção de Deus. Durante essa festa, os israelitas constroem cabanas temporárias chamadas sucá. Essas cabanas simbolizam a presença de Deus habitando com o seu povo. Mas na tradição profética, Sukkot também aponta para algo futuro. Alguns textos rabínicos associam Sukkot ao tempo da redenção final, um tempo em que Deus voltaria a habitar com a humanidade. O rabino menciona que alguns sábios conectam Sukkot com a revelação do Messias. Segundo essa interpretação, se certos eventos começam em Purim e alcançam um ponto decisivo na Páscoa, então o processo completo poderia culminar em Sukkot. Isso incluiria eventos como a restauração de Israel, a derrota de seus inimigos e até mesmo a reconstrução do templo em Jerusalém. Mas existe ainda uma conexão mais profunda. Para nós que cremos nas Escrituras completas, entendemos que o Messias já veio uma vez. Seu nome é Yeshua. O Evangelho de João declara algo extraordinário. Ele diz: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós." No texto original grego, a palavra usada para habitou significa literalmente tabernaculou entre nós. Isso cria uma conexão direta com Sukkot, a festa dos tabernáculos. Porque Sukkot celebra exatamente isso, Deus habitando com o seu povo. Assim como Deus habitou com Israel no deserto, muitos acreditam que Yeshua veio tabernacular entre nós. E assim como ele veio uma primeira vez, ele voltará. Por isso, alguns estudiosos bíblicos sugerem algo interessante, que a segunda vinda do Messias pode estar ligada às festas de outono do calendário bíblico, especialmente Sukkot. O momento em que, simbolicamente e literalmente, Deus voltaria a habitar com a humanidade. Se isso for verdade, então as festas bíblicas não são apenas lembranças do passado. Elas podem ser também um calendário profético, apontando para eventos futuros. Mas o rabino faz um alerta importante. Ele afirma que não está tentando prever datas exatas. Ele diz apenas que está observando como os padrões das Escrituras parecem refletir os acontecimentos atuais. Segundo ele, se esses padrões estiverem corretos, o mundo pode estar entrando em um momento decisivo. Um momento em que veremos conflitos aumentando, divisões surgindo e acontecimentos inesperados mudando a história. Porque, segundo a tradição bíblica, antes da redenção final, o mundo passa por um período de grande turbulência. Mas também é um tempo de esperança, um tempo em que muitos acreditam que o Messias pode se revelar. Agora eu quero ouvir você. O que você acha das palavras desse rabino? Você acredita que essas interpretações podem realmente se cumprir em nossos dias? Ou acha que tudo isso aponta para um futuro ainda distante? Deixe sua opinião nos comentários. Shalom!